o Filho do único grande Deus vivo, o Pai da nação, Jeová Jiré, Adeilson, profeta da nação, o presidente do Tribunal dos Sete Luz. Salve todos os irmãos, todas as irmãs com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, hoje sexta-feira, estamos aqui em nome do único Deus vivo, o Pai da nação, Jeová Jiré. Muito questionamento nas redes sociais. Profeta, por que você prega um Deus só? Até porque, meus irmãos, não existe outro. O único Deus vivo é o Pai Jeová Jiré, o Pai da nação. É o Deus Criador que criou todas as coisas. Condenou todo o homem, toda a mulher lá atrás em Gênesis, lá em Adão. Condenou Eva, condenou Adão, condenou Satanás. Condenou a criação, enviou seu único Filho, Jesus Cristo vivo, para que todo que nele crer será salvo. Meus amados irmãos, o único Deus vivo, o Pai Jeová Jiré, já se encontra nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 22. É um grande Deus de misericórdia, mas é um grande Deus de justiça. É por isso que criou o Tribunal do Céu, as sete luzes aí em todas as redes sociais. Criou também a arca de batismo do Pai Jeová Jiré, Jesus vivo. E criou também o barco de batismo de água e fogo. Meus amados irmãos, quando perguntaram para Jesus, lá em João 12, Jesus, você veio julgar o mundo? Ele falou, não, meus irmãos, o mundo já está julgado. A própria palavra do meu Pai já julgou tudo. Mas aquele que crê na minha palavra, sobre esse não há nenhuma condenação. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus amados irmãos, aqui está o caminho, aqui está a verdade e aqui está a vida. Só há um meio da gente salvar a nossa alma, aceitar o grande Deus vivo, o Pai Jeová Jiré como Criador, aceitar Jesus Cristo vivo que foi pregado numa cruz por todos nós. Meus amados irmãos, tudo vai passar, tudo passa. Vocês que têm muito dinheiro, dê glória a Deus. Vocês que têm família, que têm saúde, foi tudo Deus que deu, tudo é de Deus. Meus amados irmãos, não vamos juntar tesouro na terra, o lugar de juntar tesouro é no céu. Não deixe cumprir com vocês igual cumpriu em Nabucodonosor. Nabucodonosor, meus irmãos, foi um grande rei levantado por Deus. Deus deu para aquele homem um palácio, deu muito dinheiro, deu muito poder para aquele homem. Mas por causa da arrogância dele, ele cercou uma cidade, matou todo mundo de fome, todo mundo de sede com seus exércitos, edificou aquela mesma cidade e bateu no peito que aquela cidade era para sua glória. Meus amados irmãos, nada é para a glória de homem, nada é para a glória de mulher, tudo é para a glória de Deus. É por isso que foi criada a Igreja Tribunal do Céu em todas as redes sociais, para poder fazer a salvação de todos. Meus amados irmãos, bem-aventurado aquele que decreta essa palavra. Nabucodonosor ficou por 7 anos no meio do mato, comendo raiz de pau, mas ainda reconheceu o Senhor. Quando ele chegou no palácio, aí perguntaram a Nabucodonosor qual foi o Deus que te livrou dessa situação. Foi o grande Deus vivo, o Pai Jeová Jiré, o Pai da nação. Ele falou, foi. Porque aqueles homens, meus irmãos, se via 7 imagens de gesso, 7 imagens de escultura, 7 Deus criados por mão de homem, Deus que não pode salvar. Então você está falando, Nabucodonosor, que esse Deus é maior do que nossos 7 deuses. Ele falou, não, meus irmãos, ele não é maior e ele não é menor. Ele é o único. É o Pai da criação, é o Pai da nação, e bem-aventurado aquele que dá crédito na palavra desse grande Deus. Meus amados irmãos, para vocês terem uma ideia, o inferno não foi feito para homem, não foi feito para mulher, porque nós somos semelhança do Senhor. O inferno foi feito para Satanás, porque esse monstro é desobediente. Ele não é só mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas quantos está condenado, quantos vai morrer condenado? Muito questionamento, ministro, você prega muito o arrebatamento, o terrível dia. Quando vai ser os terrível dia? Meus amados irmãos, o pai pergunta qual é o barco que vocês estão, quantos morreu essa madrugada, quantos morrem todos os dias sem decretar a palavra do Senhor. Para esse já houve o arrebatamento. Meus amados irmãos, não deixe cumprir com vocês, principalmente vocês que têm muito dinheiro, que já acham que é dono do mundo, já acham que é dono do nariz de vocês. Lázaro, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, era um mendigo, era um andarilho de rua, mas era um homem de boas obras, era um homem amigo do Senhor. No dia que Lázaro entrou nos portões do cemitério, entrou um grande milionário. Lázaro foi para o rio de água viva, que nem tem essa fonte de água viva. Aquele milionário foi para um leito de fogo, foi para um mar de fogo, um mar de sofrimento. Aquele milionário desejou ver no céu a sombra de um pingo de água e não o encontrou de tanto sofrimento. Mas aqui não está só a sombra de um pingo de água, aqui está uma fonte de água viva, aqui está um rio de água viva. E bem-aventurado aquele que dá crédito a essa palavra, procurar umas igrejas, entregar os caminhos para o Cristo vivo, fazer um batismo nas águas, que é demais coisa o Pai vai acrescentar. Muito questionamento, ministro, o que é batismo? Batismo, meus irmãos, é arrependimento de pecado, porque todo homem é pecador, todos nós somos fruto do pecado. Batismo é para fazer uma aliança com o Senhor, para poder o Pai zerar todos os nossos pecados. Quando desceu velha criatura na água, quando ele nasce em Cristo Jesus. Como é que nasce em Cristo Jesus, profeta? Aquele que crê. Meus amados irmãos, por que batismo? Sepultamento de pecado, uma aliança com o Senhor para a salvação de alma, para participar da Santa Ceia. Ministro, o que é a Santa Ceia? É o corpo, meus irmãos, e o sangue de Cristo, que foi derramado por todos nós numa cruz. Por isso que a gente precisa participar do corpo e do sangue de Cristo.
O suco de uva, meus irmãos, significa o sangue de Cristo. O pão, meus irmãos, significa o corpo de Cristo, que foi moído por todos nós numa cruz. O que Jesus falou, todo aquele que vim por mim não lançarei fora, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou que todo aquele que participar do corpo e do sangue dele, esse tem parte com ele. Mas aquele que não fazer esse procedimento, esse não tem parte com ele. Vocês entenderam, meus irmãos, por que precisa do batismo? Por que precisa tomar Santa Ceia? Porque se vocês não for batizados, vocês não podem se prostrar diante da mesa de Cristo. Então aqui está o caminho, aqui está a verdade para todo aquele que crê. Meus amados irmãos, Igreja Tribunal do Céu a Sete Luz, obra missionária, obra voluntária, já se encontra em todas as redes sociais. Vamos agradecer os parceiros fortes que estão auxiliando essa obra também. O YouTube, o Facebook, o Kawaii, o TikTok, o Instagram, o X, os status do WhatsApp. E todos sejam bem-vindos para essa grande obra. Como é que vocês ajudam essa obra, meus irmãos? Dando um like no canal, se inscrevendo no canal, porque todos precisam da salvação. Meus amados irmãos, ai daquele que ficar condenado, vai ter ranger de dente, vai clamar morte todo dia de tanto sofrimento, vai desejar ver no céu a sombra de um pingo de água e não vai encontrar. Mas aqui não está só a sombra de um pingo de água, aqui está uma fonte de água viva, aqui está um rio de água viva. Bem-aventurado aquele que crê nessa palavra. Meus amados irmãos, não é obrigado a crer na palavra do Senhor, mas essa palavra vai servir também de juiz para todo aquele que vai ver esse vídeo e não vai dar crédito desse vídeo. Naquele grande dia foi o que Cristo falou: eu não vim julgar o mundo já está julgado. O meu Pai não teve misericórdia nem de mim, que colocou numa cruz por todos vocês. Deus abençoe a todos, vou estar fazendo mais vídeo. Adeilson, profeta da nação, pregador internacional em 193 países na profundeza do inferno, no nome e no sangue de Jesus vivo. E já vou assinar um decreto também, na autoridade que foi me concedida. Não sou digno de tocar o nome do Senhor, não sou digno de pronunciar sua palavra, mas se o Senhor me chamou como profeta, já vou assinar também o decreto da condenação de Satanás. Esse monstro é julgado e condenado pelo Tribunal do Céu a Sete Luz, e a condenação desse monstro é eterna, sem misericórdia. Está de pé e vai manter de pé. Mas todo que crê nessa palavra, sobre esse não há nenhuma condenação. Vocês entenderam, meus irmãos, por que foi criado o Tribunal do Céu a Sete Luz? É para a gente representar o Criador, representar o único Deus vivo, o Pai da nação, Jeová Jiré. Muito questionamento, profeta, onde se encontra esse justo juiz? Esse juiz que condenou todo o homem na terra, se encontra aqui junto com nós, diante dessa fonte de água viva, se encontra nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 22. Jeová Jiré, o Pai da nação, o único Deus Criador. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, amém.